A nossa família, 90% de tudo que gera anualmente, a gente reinveste no nosso negócio. 10% a gente distribui. Por quê? Porque está determinado na cor de cotistas. O mínimo que pode distribuir é 10 e o máximo que pode distribuir é 30. A gente distribui só 10. Então a gente está reinvestindo para quê? Para tornar o grupo maior. De filho de marceneiro a um dos nomes mais influentes no desenvolvimento urbano do litoral paulista, Paulo Mendes cresceu vendo o pai construir um império e hoje sustenta o legado com visão, estratégia e pé no futuro. Presidente do Grupo Mendes, Paulo lidera uma das maiores forças empresariais da Baixada Santista. Um grupo que começou como uma oficina de bicicletas 24 horas no Porto de Santos e hoje assina projetos como o maior edifício do litoral, shoppings icônicos como o Praia Mar e o Brisa Mar e um dos principais players em energia solar distribuída do país, a Iner Energia. Mas o que impressiona não é só o tamanho dos projetos, é a mentalidade. Paulo fala de crescimento com responsabilidade, de legado com estrutura e de expansão com coragem, em um país onde empresas familiares frequentemente colapsam na segunda geração. À frente de empreendimentos que unem inovação, sustentabilidade e impacto real, ele mostra que tradição e ousadia não são opostos, são aliados. Nesse episódio, você vai entender como se constrói um grupo empresarial com 50 anos de história e o que separa quem só herda de quem realmente lidera. Paulo Mendes, no A Sucessora. Obrigado aí pelo carinho e pela apresentação. É um prazer te receber aqui, a pessoa mais próxima do nível do João Adib que eu tenho a você. A gente vai ter um papo aqui maravilhoso sobre sucessão, porque a sua sucessão, como eu estava te falando, é uma sucessão que deu muito certo, né? Acho que você alcançou, assim, patamares. Eu quero que você conte mais sobre isso, sobre como foi a tua trajetória na sucessão, mas eu acho que é de grande inspiração para mim, de onde eu quero chegar, onde eu quero estar com a Husky, né? Trilhar todo esse caminho que você fez com a empresa, com o Grupo Mendes, né? A empresa que começou ali com o teu pai. E acho que vai ser de inspiração para todo mundo que assistir esse podcast. Obrigado, olha a responsabilidade. Né? Desde que eu me conheço por gente, né, eu estou de alguma forma, né, inserido no ambiente empresarial por conta do meu pai. Né, meu pai, com sua segunda geração, meu pai é a primeira, né, ele é fundador, ele veio de uma família muito humilde, tanto meu pai como minha mãe, do interior, né, de Portugal. Ele saiu de Portugal com 18 anos, né, para conquistar o futuro dele, porque ele não enxergava a oportunidade onde ele estava, né, lá na aldeia, né, de Portugal, que se chama Chão de Couce, né, fica próximo de 40 km de Coimbra. Né, eu costumo falar que quando o imigrante, independente da nacionalidade, né, dele, quando ele resolve de fato emigrar, ele tem duas opções, né, ou ele dá certo, ou ele dá certo. Não tem a terceira opção, né? Então a determinação, a garra, a perseverança, né? Superar toda e qualquer adversidade, obstáculos, acho que é inerente, né, ao imigrante, né? E meu pai, ele tinha muita paixão, né, pelo que ele fazia, né? Vocês colocaram na abertura, né, que é a oficina de bicicletas. Isso obviamente eu não presenciei, né, não era nascido, mas o Grupo Mendes ele fez agora em maio, né, de 25, 50 anos, eu tenho 53, né, então eu nasci um pouquinho antes, né, do Grupo Mendes. E pô, o que meu pai mais gostava, né, de fazer, além de trabalhar, era falar de negócios. Né? Então, pô, em casa ele falava de negócio, no almoço de domingo, com os amigos ele falava de negócio. São os apaixonados. Né? Por isso que eu falo que eu fui inserido, né, nessa questão aí de negócios, aí do grupo, vivenciar ou presenciar, né, qual era o comportamento do meu pai, como é que o meu pai qual era a linha de raciocínio dele para que ele tomasse as decisões desde pequenininho, né? Então, de alguma forma, a gente também, não é que a gente não teve opção nós tivemos. Sim. Né? Meu pai nunca impôs pra gente. Né? Você não é filho único, né? Não, tem mais irmãos. Sou eu, né? Tenho um irmão mais novo, que ele fez agora 50, que é o Alex, e tem uma irmã que eu não posso falar o nome, a irmã, né? Karina, não posso falar a idade da menina, mas é próxima,
né, que é a Está entre nós caçula. dois. Não, a Karina, ele é que é a mais mais nova. nova, o meu irmão, que é o do meio, e Tá. eu sou o mais velho. Né? Meu pai nunca impôs pra gente, né, para trabalhar no grupo, né? Ele sempre orientou a gente, falou o seguinte, olha, é, eu quero dar para vocês aquilo que eu não tive oportunidade, que foi ensino. Sim. Né? Meu pai e minha mãe, eles estudaram até a 4ª série primária. Né? Então eles fizeram questão de proporcionar educação para a gente. Né? Apesar de não ter desfrutado muito disso, Sim. né? Mas era o foco dele. É sensacional. Eu vejo que, assim, a gente pega algumas histórias de pessoas que deram muito certo. E quando a gente fala muito certo, é muito certo mesmo, né? E elas vêm de uma história, assim, muito simples, de uma história de bastante luta e muita paixão. Porque eu vejo isso do meu pai. O meu pai, ele tem muita paixão naquilo que ele faz. E esse que eu falo que é um dos desafios da sucessão, porque nem sempre a gente tem toda aquela paixão por aquilo que está sendo feito, mas é uma coisa que a gente desenvolve e a sucessão ela precisa disso, né? De você estar inserido naquele ambiente, de você compartilhar, não só de você enxergar em casa os desafios, porque vão ter vários desafios, né? Ainda mais quando você tem um grupo do tamanho do Grupo Mendes, mas você não ficar você não absorver só essa carga negativa, mas você absorver toda essa mentalidade de crescimento, essa mentalidade de prosperidade que eles têm, né? Você tocou num ponto importante. Eu estava falando do imigrante. O migrante, eu acho que talvez a primeira coisa que passa na cabeça dele para tomar a decisão de imigrante é encontrar oportunidades que ele não encontra no local onde ele está. Mas oportunidades que façam ele crescer. Né? De alguma forma está atrelado, acredito eu, de alguma forma está atrelado a ganhar dinheiro. Né, a mudar o seu patamar, né, social. E eu acho que isso é legítimo. O que eu vejo, né, nessas pessoas, como você bem mencionou, né, nessas pessoas apaixonadas pelo que fazem, né, obstinadas, né, pelo que fazem, e todo fundador, né, de uma empresa que ganha uma certa relevância, o dinheiro ele se torna menos importante. Né? Eu acho que o propósito é muito maior do que o dinheiro. Uhum. Né? O dinheiro, como você falou, é uma consequência e não mais o grande objetivo disso. Né? Talvez isso facilite você acordar todo dia de manhã com a mesma gana, né? com a mesma vontade, com a mesma convicção, sabendo que vai ter que superar diversos desafios. Se fosse só por causa do dinheiro, em algum momento você não ia ter mais essa energia, né, para levantar de manhã da cama, né, para novamente enfrentar todos os desafios. Né? Até porque vários desses desafios são financeiros também, né? Não é sempre que você abre um negócio e ele começa a prosperar muito rápido e ele se mantém o tempo inteiro. Você tem desafios, você tem crises, você tem economia, você tem mercado, tem uma série de coisas que te impactam, né? Então, essa questão do propósito, eu acho que é muito importante a gente deixar isso claro. Quando o propósito é dinheiro, o teu propósito é uma validade. Porque em algum momento você vai atingir o teu propósito. E a partir daí, qual é o que mais vai te mover? Né? Então, talvez eu não sei exatamente qual é o teu público, mas se a pessoa está começando, eu acho que é importante ter um propósito legítimo que não seja o dinheiro. E a segunda geração é a mesma coisa, tá? A segunda geração, eu acho que talvez seja mais fácil, né, a questão do propósito, que é manter o legado. Sim. Né, ou fortalecer o legado. Né, isso também não tem a ver com dinheiro. Né, tem a ver com relevância, tem a ver com importância, né, eventualmente tem a ver com o fortalecimento da empresa que sustenta a família. E de você honrar tudo isso, né? Eu falo que uma das principais responsabilidades de um sucessor é você honrar o teu passado, é você honrar o que te trouxe até aqui, né? Isso daí isso é fundamental. Eu acho que são duas coisas. Eu acho que é extremamente difícil, eu acho que tem que ser reconhecido quando a segunda, terceira, quarta geração, sei lá, quando as gerações a partir da primeira, elas assumem e têm capacidade de fazer crescer, eu acho que isso é relevante, né? Isso eu acho que tem que ser reconhecido.
mas, né, o trabalho o trabalho do fundador, né, de fazer, normalmente o fundador, ele é uma pessoa mais humilde, Sim. né, às vezes ele é mais humilde, às vezes não, ele é mais humilde com relação à parte financeira e às vezes também mais humilde com relação à parte de estudos, né, Sim, sim. de ensino. Fazer com que ele comece a fazer essa roda girar é muito complicado, é muito difícil. Essa atração é muito É difícil. muito difícil. É muito difícil. Essa é a mais difícil de todas. É. Tirar da inércia, né, eu acho que exige uma força descomunal, né, tirar da inércia, uma convicção muito grande, né, tirar da inércia. A segunda não é fácil, as outras também não são fáceis, né? Cada uma tem os seus desafios, né? Exatamente, são outros desafios. Mas quando a gente coloca assim, porque, por exemplo, no meu caso, e eu acho que, e por isso que eu quero até que você comente sobre como foi seu processo de sucessão, porque eu acho que os nossos processos foram bem distintos. Em que sentido, né? Eu não trabalhei com meu pai ao longo desses 31 anos da empresa, antes de eu assumir a gestão, eu não trabalhei com ele. Eu tive, acho que, uma experiência com ele de fazer uma campanha, fazer um evento, uma coisa assim, uma campanha de tabagismo, que por sinal foi muito traumática, porque ele pediu para eu fazer uma campanha de tabagismo na empresa e ele fumava embaixo do banner de proibido fumar. Aí eu falei, pô, já foram duas frustrações. A primeira porque eu queria muito que ele parasse de fumar, ele não parou. E a segunda porque eu fiz todo um projeto de conscientização, de tudo, e ele invalidou completamente meu trabalho. Aí eu falei, eu nunca mais vou trabalhar com você na vida. E então eu não tinha a menor intenção de trabalhar com ele. Então quando eu assumi a empresa, e eu assumi num período de crise, né, a empresa estava com 12 milhões de dívida, a gente estava com 3 milhões de faturamento no ano e sem nenhum contrato. Era 5 meses antes da pandemia estourar. E sem nenhum contrato em carteira, que a gente tivesse ali uma previsibilidade do que vai acontecer, do tipo, beleza, preciso segurar 6 meses, porque daqui 6 meses as coisas começam a funcionar. Eu não tinha essa previsão. Então eu fiz muito no susto, e eu fiz muito por causa do meu pai, né? A gente já até teve um pouco dessa conversa, porque no meu entendimento, se a empresa fechasse, eu falei, meu pai vai morrer junto com ela, porque foram 3 décadas dele dedicado aqui, era a empresa em primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, e aí agora ele fica assim, sem nada. Então, seria uma decepção muito grande, assim, um prejuízo emocional gigantesco, além da questão da empresa. E eu fui muito por conta disso. Mas, então eu não tive essa possibilidade de aprender ali ao longo desse processo, de entender como funcionava. Eu venho de uma área de humanas, eu venho enfim, sou formada em publicidade e propaganda, fiz novela, coisas completamente distintas, e caí no meio de um monte de engenheiro. Que aí já é um pouco mais da tua área, que você entende um pouco mais como é esse mundo, muito mais pragmático, muito mais... são números, né? São certezas, você não tem muito aquela coisa do achismo, e eu sou uma pessoa muito intuitiva. Então imagina, eu sou a antítese de tudo numa sucessão, né? Eu sou o oposto do que deveria acontecer numa sucessão. Então, mas são processos, eu acho que cada processo é e em todos eles a gente passa pelas mesmas dores, mas por motivos diferentes. Então eu queria entender, dentro desse seu processo, como é que foi a tua introdução na empresa, como é que foi, porque você trabalhou com teu pai durante um tempo, você só que teve os seus desafios com certeza, e aí entender quais foram, e como foi para você esse processo até que você de fato assumisse? Olha, eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Meu pai não queria isso, né? Meu pai queria que eu começasse a trabalhar mais tarde. Eu falei agora há pouco que uma das grandes preocupações, tanto do meu pai como da minha mãe, é dar uma qualidade de ensino, né? Uma base de ensino muito sólida, né, para a gente, mas eu sempre fui um mau aluno, né? Então, em algum momento, né, eu e meu pai, a gente conversou, na verdade, provocado pela minha mãe. Ele me deu a opção entre melhorar na escola ou começar a trabalhar, e eu optei pelo trabalho. Não pensou 2 vezes? Não pensei 2 vezes, que estudar nunca foi muito meu forte. Me arrependo, né? Eu tenho certeza que se eu tivesse estudado, as coisas iam ser muito mais fáceis, mas nem todos... eu sou a favor do ensino, mas eu acho que nem todos os problemas iam ser resolvidos, né? Mas iam ser mais fáceis, né, de serem direcionados. E eu comecei a trabalhar conferindo cartão de estacionamento do Miramar,
né, do nosso primeiro shopping. Eu estou falando conferir cartão de estacionamento, tenho 53 que eu falei agora há pouco, significa que o estacionamento não era informatizado, né? Então eu comecei a trabalhar lá atrás, né? E logo depois de uns 8 meses eu fui para os hotéis, fui para o Mendes Plaza, e lá a gente estava no processo de informatização. Só que informatização não é você como a gente tem hoje, que você pega você tem um negócio, um segmento de hotelaria, quais são os sistemas, né, os melhores sistemas de hotelaria e implanta no teu negócio. Não tinha sistema de hotelaria na época, né, não tinha um sistema de prateleira, né, então a gente contratou uma pessoa para desenvolver o sistema. Eu gosto muito de falar e eu entendo que de alguma forma, né, você falou de engenheiro, né, eu sou formado em administração, apesar de eu não gostar de estudo, eu acabei demorou, mas eu acabei me formando em administração de empresas. Precisava dar esse checkzinho, né? Exatamente. Né, eu vejo que eu fui forjado ali. Né, eu vejo que grande parte da minha linha de raciocínio lógico, né, ela foi forjada ali. Né, por quê? Porque o engenheiro ele tem essa questão do começo, meio e fim. Né, aonde que você quer chegar, por onde você começa, onde você desenvolve para poder chegar onde você precisa chegar. O sistema é a mesma coisa. Né, então, todo o sistema que a gente criava, quando a gente informatizava uma área, se a gente não soubesse exatamente como que a gente ia construir aquilo e depois se interligar com os demais, você tinha que fazer todo o trabalho novamente. Né? Eu não sou programador, né, mas eu gostava muito, né, eu gostei muito daquele momento lá, esse momento que eu falo demorou 5 anos, né, gostei muito desse momento. Aí eu subi, né, a área que eu comecei a trabalhar no hotel era controladoria, eu acabei assumindo essa área no Você não trabalhava hotel. direto com o teu pai? Não, meu pai, ele estava acima. Né? Sim, mas assim, tinha você não respondia direto para ele? Tinha um gerente geral dos hotéis, né? Eu comecei a trabalhar como auxiliar nessa área, depois eu fui para gerente da área de controle, que eu respondia para esse gerente geral. Aí depois é que eu assumi a gerência geral, que eu me reportava a ele, mas era de uma forma informal, eu vou dizer assim. Né? Ele sempre cobrou muito resultado, né, de mim e dos meus irmãos, mas ele sempre deu muito espaço para trabalhar. Né? Ele sempre deu muita liberdade para trabalhar em algumas coisas que a gente não entendia. É claro que hoje você acaba, com a tua maturidade, você acaba entendendo um pouco. E tinha outras coisas que pra gente era insignificante, que ele não te dava nenhum espaço. Né? É coisa do fundador, mas tudo aquilo que ele concebeu, né, ele construiu, né, ele depositou a energia dele lá. Estou falando que decoração. Uhum. Para a gente mudar a decoração do Nossa, hotel, meu pai, é a mesma coisa. era um parto. A gente nem propunha. É mais fácil você mudar o sistema da empresa do que a decoração. Puta, se eu definisse outras regras de comercialização, mudasse o comercial, Qualquer coisa. podia fazer qualquer coisa, menos mexer na decoração. Né? Tinha uma outra coisa que era proibido, né? Mas naquele momento você não tinha maturidade para entender. Né? Hoje, a gente olhando para trás, a gente enxerga e a gente consegue entender, né, o porquê, mas o que foi bacana, que a gente trabalhava, apesar de ser um prédio multiusos, em escritórios distintos. Então, eu não convivia com meu pai naquele momento, eu não convivia com meu pai todo dia. Né? Eu falava com ele todo dia, acabava almoçando com ele todo dia, que era no hotel, mas não necessariamente a gente ficava falando do hotel, a gente falava do grupo. Então, eu tinha uma certa liberdade. Né? Isso é bacana, porque de alguma forma, você, por mais que naquele momento eu não achasse isso, mas hoje eu enxergo dessa forma, você acabava tendo a oportunidade de empreender no teu próprio negócio. Né? Mas eu não enxergava isso, né? Eu não enxergava. Né? Por quê? Porque tinha toda uma estrutura maior que te respaldava de alguma forma. Sim. Né? Isso era uma coisa que me incomodava um pouco, é claro.
é bacana quando você tem uma estrutura, né? Mas de alguma forma eu queria me testar. Qual era o tamanho da empresa nesse período quando você estava lá? Pra gente entender de proporções, assim. Olha, a empresa ela nasceu da parte de incorporação. Aí depois a primeira diversificação foi uns pouquinho menos de 15 anos. Ela construiu o primeiro shopping pequeno, e mais 2 hotéis e um centro empresarial. Então, eu estou falando que já tinha tudo isso, né? Já estava diversificado, já tinha hotéis, 2 hotéis, um shopping, construtora pujante. Eu não sei falar em termos de faturamento, né? Mas ela tinha uma relevância já na cidade, né? Tinha uma relevância na Baixada Santista, já tinha uma relevância. Claro que hoje ela é muito maior. Mas essa questão de empreender, que hoje eu enxergo que de alguma forma meu pai me deu a oportunidade, né? Apesar de alguns momentos ele está muito em cima, né? Mas eu senti a necessidade de me testar fora. Eu queria, em algum momento, logo depois dos hotéis, eu olhei um segmento que eu conhecia, que era o segmento de hotelaria, na época era o que eu tinha passado, e resolvi abrir um motel. Eu falei, pai, quero abrir Pelo um motel. grupo mesmo? Não, Fez separado? por mim e pelo meu irmão. Tá bom. Né, no começo os sócios eram eu, meu irmão e meu pai. Mas fora do grupo? Fora do grupo. Era 1/3 para cada um. Aí, 6 meses, no máximo 6 meses, ele saiu, ficou 50% meu e 50% do meu irmão. Né? O que eu queria naquele momento, que eu achei que eu acho que foi importante também essa fase. Eu queria me testar. Eu queria me testar fora da saia do meu pai, fora daquela estrutura, né, que de alguma forma me respaldava. Sim. Lá no hotel. Ou seja, eu queria sentir a dor do dia 5. Né? Eu queria sentir a dor de você construir uma empresa, por mais que ele que tivesse financiado. Né, construir uma empresa do zero, montar uma empresa. Idealizar, né? Essa parte de idealização operacional, ver o negócio acontecer, crescer, né? E principalmente crescer. Né? Assim, pô, será que eu consigo fazer isso? Né? Eu acho que isso é importante, né, para que você tenha uma certa segurança. Né? Isso acho que é importante. Para mim foi importante. Né? A gente teve sucesso, graças a Deus, no primeiro. A gente montou o segundo em Campinas, aí já foi com recurso do primeiro. A gente comprou o terceiro em São Paulo, e logo depois a gente abriu, aí o grupo abriu um shopping em São Vicente, né, que é o Brisamar. Aí a gente praticamente foi simultâneo, a gente inaugurou o shopping e a gente estava comprando o terceiro motel. É claro, fiquei um pouco nos motéis, mas aí eu voltei para o grupo, né, para trabalhar. Aí nos shoppings, aí o meu trabalho talvez tenha sido um pouco mais próximo, né, do meu pai. Né? Aí eu tive um pouco mais de contato com ele, né? As minhas opiniões, eu acho que é importante a gente saber que as pessoas elas não são iguais. Né? Acho que cada pessoa tem a sua personalidade. Né? Isso acho que é importante ser respeitado, e que talvez seja difícil no momento é você entender o porquê a pessoa tem uma determinada personalidade, o porquê que a pessoa tem uma determinada linha de raciocínio. Porque qual é a bagagem dessa pessoa, tudo que ela passou na história dela, na trajetória dela, que faz com que ela enxergue, que ela pense, que ela haja da maneira que ela age. E além disso, aonde ela pretende chegar? Né? Tem a questão da bagagem e aonde ela pretende chegar. Né? Isso com certeza molda muito, né, a linha de raciocínio essas ambições das pessoas. Molda a nossa. Né? Molda a nossa. Né? E não vou te mentir, não. Em alguns momentos a gente divergia bastante. Né? Eu e meu pai, a gente divergia bastante. Mas eu acho que isso era bacana também. Sim. Né? Eu acho que era bacana eu ter a minha personalidade, bacana o meu pai defender, né, a personalidade dele. Né? Eu acho que no casamento, com os filhos, né, a gente diverge. Sim. Né? Eu acho que é importante divergir. E isso fez com que houvesse um certo respeito, né, um certo respeito profissional,
né, estou dizendo, entre eu e meu pai, e é claro, com meus irmãos também. Sim. Seus irmãos trabalharam também desde sempre com ele, não? O meu irmão, né, meu irmão, não. inclusive, até hoje, eu e meu irmão, nós trabalhamos no grupo, minha irmã não trabalha. Tá, é de outra área. E assim, você falou esse negócio de tipo, eu fiz uma faculdade de administração, mas ajuda muito, mas é verdade, depois quando eu olho para trás desse processo todo que eu passei nesses últimos 6 anos, se eu tivesse feito uma faculdade, teria me ajudado a entender e a otimizar uma série de coisas, e talvez não errar em alguns pontos, mas tudo que eu aprendi ali, eu não teria aprendido numa faculdade. Esse MBA da vida, né, do que acontece, é completamente diferente. Completamente diferente. E eu acho que uma das coisas que eu tenho muita dificuldade, aí eu não sei como é que foi pra você, mas pra mim eu tive muita dificuldade. Eu não tive muito esse espaço, e depois que eu assumi, acho que por a gente ter... Eu e meu pai, nós somos muito parecidos em algumas coisas e muito diferentes em outras. Naquilo que a gente é muito parecido, Como toda a família. A gente tem uma tendência a ser muito forte nas nossas opiniões. Então, quando eu entrei na empresa, por exemplo, até pelo contexto que a empresa estava e tudo mais, eu falei para ele, eu preciso ter carta branca para fazer o que eu quiser, porque eu não conseguiria chegar no momento com ele, o qual eu precisava, eu vou contratar um advogado, eu vou contratar um consultor financeiro para me ajudar aqui ou ali, e ele achar que aquilo não era necessário, que não deve... A gente ia criar um conflito maior ainda. Então, eu não queria chegar neste lugar. Então, eu falei, se você não está mais em condição de fazer, então você deixa comigo. O que acontecer de errado é o ônus meu, e o que eu acertar é mérito meu. Mas eu não consegui aprender muitas coisas. Por exemplo, meu irmão, ele passou alguns anos trabalhando na empresa, e meu irmão é muito mais a parte da produção do que administrativa. E ele aprendeu muitas coisas ali com meu pai e com as pessoas que trabalhavam ali com meu pai. E já é diferente de mim, eu não tive muito, e com meu pai, ele é muito do comercial e da produção, ele também não gosta da parte administrativa. Então, quando eu entrei na empresa, o sistema, procedimentos, não tinha nada, não tinha fluxo de caixa, não tinha, o DRE só servia pra gente poder entrar numa licitação ou não, entende? Eram coisas, e eu não sabia pra que servia também. Então, eu cheguei sem esse tipo de respaldo, eu não consegui aprender e pegar muitas coisas do meu pai, que meu irmão conseguiu, por exemplo, mas eu fui para um outro lugar, e eu acho que eu acabei batendo muita cabeça por conta disso também, por não ter conseguido pegar muitos detalhes e aprender muito com ele nesse ponto, que a gente chega num ponto que ele vai para a empresa, mas ao mesmo tempo ele chega lá e ele tem aquela dor de tipo assim, putz, mas não é essa empresa que eu fiz, tipo, a minha empresa não era para ser assim como tá agora, na cabeça dele é tudo muito burocrático, na cabeça dele é tudo, não foi feito para aquilo, até o mercado, a gente entrou no mercado, ele não queria que a gente entrasse, então tem essas divergências, eu acabei não conseguindo absorver esse aprendizado dele, que é uma coisa que meu irmão me fala muito. Fala assim, a gente tem que aproveitar enquanto ele tá aqui pra gente poder entender, porque tem coisas que ele fala que às vezes a gente não vai usar porque não serve hoje, que são histórias que a gente vai carregar. Mas existem muitas coisas que é assim, negociações, como ele faz, o jeito dele de negociar, ele é muito bom nessa, que eu às vezes não consigo absorver isso tudo dele, sabe? Olha, o seu trabalho não deve ter sido fácil, né? A sua iniciação deve ter sido fácil. Você deve ter tido que aprender tudo de forma muito rápida, né? E sem muitas possibilidades de erro. Sim. Pelo que você falou, na situação que você pegou a tua empresa, tudo mais e tal, não deve ter sido fácil, né? Eu vejo que você tocou num ponto, em 2 pontos, né, que eu vejo que são importantes. No meu caso, foi um negócio muito mais lento, né? Eu acho que me deu possibilidade de me enraizar muito mais, né? De me aprofundar muito mais. Você falou a questão do MBA da vida, né? Eu acho que você acaba, quando você tem determinação, você acaba criando o teu processo de aprendizado, né? De aprendizagem, né? E isso te molda um pouco. Mas uma coisa que eu vejo, e às vezes eu converso com o pessoal de RH, que talvez a mesma dificuldade que todos nós temos é a dificuldade que os nossos colaboradores também têm. Sim. Né? Eu trabalhava com meu pai há muito tempo, né? Trabalhei com ele durante muito tempo, né? Eu tive a oportunidade de me aconselhar inúmeras vezes. E não vou te dizer que todos os conselhos eu seguia, né? Mas eu filtrava, eu procurava entender o porquê que ele estava me falando aquilo. Não necessariamente que eu concordava, eu seguia. Sim.
né? Mas eu tinha oportunidade de escutar. Uma coisa que eu percebo hoje, que é muito raro você estar preparado para assumir uma cadeira acima da sua. É muito raro. Né? Por que é muito raro isso? Porque quando você está terminando a cadeira, a tua responsabilidade é daquela cadeira. Né? E você está envolvido com ela, você está olhando para baixo dela. Né? De alguma forma, você é mais operacional. Quanto mais você sobe, eu não acho que você deixa de ser operacional 100%. Né? De alguma forma, você tem que continuar com um certo grau. Né? Se você tiver que descer, você tem que saber descer. Né? Você tem que ter uma profundidade grande, e você vai conquistando a questão estratégica. E né? você vai muito para uma... Aí essa estratégia está muito relacionada, assim, a tomar decisões, mas a principalmente fazer gestão de pessoas, né? Para que essas pessoas façam esse operacional que você não faz mais e façam do jeito certo, bem feito, e seguindo principalmente para as determinar orientações. o caminho, Exato. que de fato é estratégico. Em que momento você está preparado para isso? Quando você assume. Quando você está preparado, não. Em que momento você se depara com isso? É quando você assume. Né? Pô, eu trabalhei, antes de assumir, 31 anos. Quando meu pai faleceu e de fato eu assumi a presidência do grupo, né, aquilo que eu já fazia, obviamente, eu fazia com tranquilidade, mas algumas decisões que eu não tomava, né, essas decisões, eu eventualmente operacionalizava as decisões que o meu pai tomava, eu tive que refletir bastante, né? Qual é o caminho que eu quero para o grupo? Qual a decisão que eu quero? Por que eu quero? Aonde eu quero chegar? Quais os riscos? Esse exercício é muito bacana. Né? Talvez seja o tempo de amadurecimento, ou um tempo de adaptação à nova cadeira. Você só vai ter isso quando você assume aquela cadeira. Né? Isso é importante. É o peso dela, né? E eventualmente você erra. Sim. Né? Eventualmente você erra. Né? Eu falei que eu estava comentando com o pessoal de RH. A gente tem que proporcionar isso para os nossos colaboradores. Né? O processo de evolução deles só vem a partir daí. Vamos esperar que ele esteja pronto para fazer essa promoção. Nunca vai estar pronto para aquela cadeira. Né? Ele só vai sentir quando assumir que vem aquela responsabilidade. Algumas coisas você até pode. Exato. Algumas coisas eu acho que você consegue traçar ali num plano de desenvolvimento daquela pessoa para ele assumir. Mas é isso que você falou. O peso dessa cadeira, desse novo passo que você está dando, você só sente quando você está lá. A responsabilidade você só sente quando você está tomando, quando você tem que tomar aquela decisão. Isso você só vai sentir naquela cadeira. Porque o que eu vou fazer é diferente do que eu faria. O peso do que eu preciso fazer é diferente do, se eu tivesse lá, talvez... É muito diferente. Você sugerir uma decisão é diferente de tomar decisão. Exatamente. É diferente. Então, por isso que eu falo, quando você assume, você tem um tempo. Né? E inevitavelmente você tem uma evolução. A gente está falando de personalidade. Né? Você falou que o teu pai, você pediu carta branca pro teu pai. Eu assumi depois que o meu pai faleceu. Né? Eu gostaria muito, né, que ele estivesse vivo hoje, eu gostaria muito de estar dividindo, né, algumas dúvidas, né, que eu tenho, gostaria muito de estar dividindo algumas visões, né, de futuro com ele, mas provavelmente eu vou ser mal interpretado, né, no que eu vou falar, mas eu queria que as pessoas entendessem mais pela liberdade que você mencionou que queria a carta branca e não pelo resto. Eu tenho certeza que mas muito das minhas decisões que eu tomei a partir do momento que eu assumi o grupo, se meu pai estivesse vivo, eu não tomaria. Sim. Por quê? Porque eu não deixaria. Né? Porque eu comentei que cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tem uma personalidade diferente. Né? Eu respeitava muito o que ele falava, não quer dizer que eu concordava com tudo. E vice-versa. Sim. Né? Vice-versa. O que eu costumo falar todas as decisões que eu tomei, isso acho que é uma coisa importante, né, para quem está sucedendo alguém, todas, sem exceção,
todas as decisões que eu tomei, né, no grupo, eu nunca pensei na decisão que ele tomaria. Nunca pensei. Nunca. Né, eu sempre pensei, estou tomando essa decisão por causa do quê e aonde eu quero chegar. E isso acho que é importante, você ser, não é egoísta, mas você tomar decisão por você. Por quê? Porque toda decisão que você vai tomar, inevitavelmente, tem uma carga de risco. Né? E é você que vai ter que Sim. desviar ou superar os obstáculos que vão se apresentar na frente. E não alguma outra pessoa que tenha outras habilidades que você não tenha. Mas eu te digo uma coisa, todas as decisões que eu tomei, 100%, eu usei os valores dele. Então os valores, eu não abro mão de usar os valores dele, o respeito ao legado, né, tudo mais, mas as decisões é a partir da minha ideia, das minhas convicções, das minhas limitações, por que não? Você toma decisões com base nas suas limitações. Sim. Também, né? Não só nas tuas fortalezas, né? E do meu irmão também. Né? Isso acho que é uma coisa muito importante, né, para o pessoal assimilar. Eu tenho várias coisas para falar aqui do que você falou. Primeiro é que é por isso que eu acho assim, você é muita inspiração para mim nesse processo, porque eu concordo, eu vejo em uma proporção menor e ainda muito no começo, eu passo por muitas dessas coisas e eu penso muito que assim, né, a gratidão ela é diferente da submissão. E aí quando a gente e aí como que eu trago para esse contexto da sucessão? É você honrar o passado e quem veio antes e tudo que construiu, mas você não ficar preso a isso. É o que você falou, é assim, agora sou eu que vou tomar as decisões. É não pensar o que meu pai faria, porque você não tem que ser uma nova versão do seu pai. Você vai errar, se você fizer isso, você vai errar. Você vai errar. Fatalmente você vai errar. Exato. Você não tem que ser uma nova versão do teu pai. Você tem que ser a sua melhor versão ali. E as decisões que você eventualmente tomou te levaram para esse lugar que você tá. Né? E a gente aqui está falando de uma empresa gigantesca, um grupo muito grande. Então você conquistou muita coisa, você deu muito certo nessas decisões que você tomou. E provavelmente você não tivesse chegado aonde você está se você tivesse ficado preso nessa imagem dele e nos pensamentos dele. Então é essa lealdade invisível que eu falo, que às vezes a gente fica muito preso nesse passado do tipo, eu por várias vezes, e assim, no seu caso, você tomou as decisões e esse julgamento fica muito na sua cabeça, né? No sentido de que, putz, será que meu pai gostaria de ver o que eu tô fazendo ou não? Será que ele ficaria orgulhoso ou não? Eu tenho o ponto de que, assim, meu pai tá vendo tudo que eu tô fazendo. E é ele mesmo que tá julgando, não sou nem só eu que julgo. Muito mais difícil essa posição. É ele mesmo que julga o que eu faço. Então, assim, ele demorou 5 anos para reconhecer que o que eu tava fazendo tava, tipo, indo pro caminho certo. E mesmo assim, a gente saiu de um faturamento de 3 milhões para um faturamento de 47 milhões e ainda assim ele fala que eu faço coisa errada. É claro que eu faço coisa errada também. Só que assim, olha o que eu faço de bom que tá dando certo e valoriza isso. Quem faz. Exato. E a gente acerta muito mais do que a gente erra, porque senão a gente não chegava onde a gente tá. Eu ainda tô muito no começo, então por isso que eu falo, você pra mim é uma inspiração do que eu quero fazer com a empresa. Eu quero levar a empresa pros Estados Unidos, que eu tenho um mercado gigantesco lá que eu posso explorar. Tem tanta coisa que eu posso fazer, que eu falo assim, pro meu pai era um sonho fazer com que a Husky virasse uma multinacional. Pra mim é um objetivo. Então eu sei o que eu quero fazer, pra onde eu vou. E às vezes eu preciso tomar essas decisões que vão desagradá-lo, que vão às vezes magoá-lo. E uma vez alguém me perguntou, falou assim, mas você acha que vale a pena por conta de dinheiro? Eu falei, mas não é por conta de dinheiro, é por conta do meu propósito com relação à empresa também, para onde eu quero que ela vá. Só que eu consigo contornar algumas coisas com meu pai até certo ponto. Tem um determinado ponto que ele tem que entender, porque essa transferência de poder, que é aquilo que você falou, se meu pai estivesse aqui, eu não poderia fazer todas as coisas que eu fiz, porque essa transferência de poder na sucessão, ela não passa só quando ele chega pra você e fala assim, Paulo, muito bem, a partir de hoje agora é você que tá no comando. Não, ele pode falar isso pra você e ainda assim ter muita influência dele e essa transferência de poder não acontecer 100%. E ela é um processo, então é muito difícil a gente lidar com esse tipo de coisa dentro de um processo de empresa familiar, mas eu acho que eu acho que é a beleza da empresa, sabe? E que se fortalece. Você, pelo que você fala, acho que você se dá bem com o teu irmão, ele te ajuda em algumas decisões. Eu, durante 6 anos, eu tomei todas as decisões sozinhas, eu fiz tudo sozinha porque eu nem falava com meu irmão.
A gente voltou a conversar agora no final do ano e, assim, ele com uma cabeça completamente diferente. Eu também tenho uma cabeça hoje completamente diferente de alguns anos atrás. E ele é muito mais da produção. Então, ele vê que eu tô passando por um perrengue, ele fala assim, eu posso te ajudar lá? Ele não veio meio do tipo assim, não, deixa que agora eu vou fazer e vou acontecer como se ele tivesse todos os direitos iguais. Embora ele também seja, né, tenha por ser filho do meu pai ali. Mas ele respeita tudo que eu fiz ao longo desse tempo. E aí também foi a gente precisa ter essa maturidade de falar assim, a força tá aí da família, né? De chegar e falar, você aprendeu mais, você sabe mais disso, então vai, porque é o que ele disse, ninguém dentro da empresa familiar vai querer tanto que aquilo dê certo quanto a família que realmente está empenhada no propósito. Exatamente. Suceder alguém, independente segunda, terceira, é muito complicado. Eu falei agora há pouco que de alguma forma eu precisava me testar, né? Para que eu ganhasse a confiança que eu acho que a gente precisa ter, né, em nós mesmos. E a família, de alguma forma, eu acho que a pessoa que sucede alguém, eu acho que, e principalmente no teu caso, né, no meu, infelizmente ele não tá mais aqui, mas no teu caso, você teve que conquistar a confiança do seu pai. Dos funcionários. E o teu desafio não acabou aí, Não. com relação à família. Você teve, e pelo que eu entendi, você conquistou, a conquistar a confiança da família. Sim. Né? Primeiro do teu pai, primeiro do fundador, depois da família. Isso é um processo lento. Né? Da mesma forma que o imigrante, que também a gente falou no começo, tem que ter muita determinação, muita convicção. Resiliência, né? Resiliência, a pessoa que está sucedendo também tem. Né? E a gente sabe que a gente não está aqui para fazer igual. A gente está aqui para respeitar, né, o legado, respeitar os valores, mas da nossa cara também. E não porque é importante da nossa cara, né? É porque a gente quer que a empresa mude de patamar. Né? Você mudou de 3 para 47, você falou, né, agora há pouco. Né? É muita coisa, 15 vezes, né? Um pouquinho mais de 15 vezes. Né? No meu caso, a gente gosta de medir muito o EBITDA. Meu pai morreu há 8 anos. A gente multiplicou por 7 o resultado do grupo em 8 anos. É bastante coisa. Ainda mais porque a gente está falando de proporções muito grandes, né? Proporções bem significativas. Né? E a nossa projeção para 29 é dobrar o que tem hoje. Né? Então isso causa muita turbulência. Né? Eu até acredito que eu já tenha passado pela questão da confiança da família. Eu não vou falar que eles concordam, né, com tudo o que eu faço, mas eu vejo que eles respeitam, né, o que eu faço. Eu acho que isso fez com que a conversa entre a família, né, tenha sido um pouco mais facilitada. Sim. E um pouco mais tranquila. Quando eu e meu irmão, a gente assumiu, eu falei para o Alex, talvez nosso maior desafio seja com o nosso cliente. Né? Provavelmente teu pai era o rosto da tua empresa. Meu pai era o rosto da nossa empresa também, do grupo. Né? Tinha muita questão o Armênio está fazendo. Né? Eu confio no Armênio. Sim. Né? Confia no fundador. Eu falei, talvez a gente vai ter que trabalhar muito, se entregar muito, para que a gente não perca isso. Né? E por mais que a gente tenha trabalhado lá há muito tempo, mas como é que eles vão se comportar sem o fundador? Fazer essa transferência de autoridade, né? Ainda mais que foi assim muito repentino. Talvez, né? A rigidez é a mesma, né? O foco no crescimento, né? O foco naquilo que o fundador dá é o mesmo. Né? Acho que são dúvidas naturais, normais de se ter. Então de alguma forma a gente teve que conquistar a confiança dos nossos clientes, teve que conquistar a confiança dos nossos colaboradores, teve que conquistar a confiança dos nossos fornecedores. E eu lembro, eu acho que nos primeiros 3, 4 meses, né, depois que eu assumi o grupo, eu acho que, eu nunca fui convidado para tanto almoço em banco, né, da forma que eu fui. Toda semana eu era convidado para ir almoçar no banco, né, para que eles entendessem como eu pensava. Sim.
né? Eles entendiam como que meu pai pensava, sabiam daquilo que a gente executava, mas eles não entendiam, ou eles queriam ter mais certeza de entender como a gente pensava. Isso em vários bancos. Então a gente teve que adquirir também a confiança, né, dos bancos para continuar trilhando. É uma de gestão, né? Mas assim, quem tá mais ali? Você e seu irmão, vocês têm o mesmo peso? Ou Eu sou presidente, você, né? meu irmão é diretor da... hoje nós temos 4 divisões, uma está adormecida, então 3 ativas. Então, eu sou presidente do grupo, tem uma divisão que é a incorporação, que o meu irmão é o diretor. Tem uma divisão que é malls, onde tem shoppings, prédios comerciais, power centers e tal, que existe uma diretora, mas não é da família. Uhum. Tem uma divisão que é a mais nova do grupo, que é energia, né? Tem uma pessoa também que é diretora. A divisão que está adormecida, porque a gente tem hotel e o hotel está terceirizado, então não tem nem diretor lá. E tem a parte da holding, que é o CFO e o RH. Então, que respondem para mim, eu tenho 5 pessoas diretas. E como é que foi entre você e seu irmão para vocês decidirem isso? Quem ia para a presidência? Meu pai. Foi ele? Meu pai que decidiu isso. Um pouquinho antes, meu pai ele faleceu de câncer. Né? Ele ficou 1 ano e meio, depois que ele soube, ele faleceu depois de 1 ano e meio. E a gente fez um rearranjo, né, societário. Então vocês tiveram um tempo rápido, mas algum tempinho para vocês tentarem organizar de alguma forma ali a casa. A gente já tinha pensado muito, na verdade eu já tinha sugerido esse arranjo societário já há algum tempo meu pai. Né? Meu pai no primeiro momento ele aceitou, depois não sei até hoje, né, o porquê ele resolveu barrar. E quando ele soube, né, da doença dele, o primeiro pedido dele, Paulo, aquele teu projeto toca para frente. Tá. Né, que é aquele rearranjo societário. Né? Aí eu falei também o seguinte, não adianta fazer o rearranjo societário, né? Hoje a gente tem uma holding, 3 sub-holdings embaixo, e as empresas embaixo dessas sub-holdings aí. Não adianta fazer isso, e também a gente organizou para cima, né? Não adianta fazer isso se a gente não criar um acordo de cotistas. Sim. Né? A gente tem que criar um regramento lá, um acordo de cotistas que seja forte o suficiente para balizar as nossas relações. Né? E nesse acordo, entre algumas outras coisas, nesse acordo de cotista ele colocou lá que eu ia ser presidente pelos próximos 10 anos. E como foi pro seu irmão isso? Olha, eu nunca tive problema. Tranquilo. Nunca tive problema. Tanto para meu irmão como para minha irmã, nunca tive Ela problema. faz parte da propriedade, ela é sócia, mas assim ela como nós. não atua. Ela recebe os dividendos dela, assim como de 3 partes iguais. Na realidade, 4, porque minha mãe é usufrutuária. Ela recebe os dividendos assim como nós, e a gente trabalha, tem um prolabore pequeno, né? A gente trabalha. Sim. E a gente é executivo, mas uma coisa também que é bacana eu acho que é importante, eu acho que quando a empresa tem um determinado porte, não precisa ser muito grande para fazer isso, né? Mas principalmente para regrar, né, o relacionamento das gerações a partir da primeira, é importante ter uma coisa de cotistas. Sim. E qual é o momento melhor? Eu acho que o momento melhor é aquele que você está vivendo hoje, mas o que eu vejo que é mais propício é enquanto se está em paz. Enquanto se está em paz... É muito mais fácil de você chegar no acordo. A gente discute sempre o bem da empresa, né, o bem da sua companhia. Quando está em litígio, aí você tende Você quer atingir o outro. A empresa ou atingir o outro, ou você usa as tuas necessidades individuais, se sobrepõe ao coletivo. Sim. Isso é muito ruim. Né? Mas eu acho que é imprescindível ter um acordo de cotistas. No podcast que eu gravei com o Rodrigo Bello, a gente falou exatamente sobre todas essas coisas. E vocês não têm investidor de fora, é da família mesmo? Não, é só família. O grupo ele foi constituído, meu pai e meus 2 tios. Aí sofreu uma primeira cisão, um dos tios, a gente tinha também todo bom imigrante, quando tem um determinado sucesso, ele resolve comprar alguma coisa na sua terra natal ou montar algum negócio na sua terra natal.
Nossa primeira atividade foi imobiliária. Em Portugal, a gente construiu mais de 3 mil apartamentos lá, né? Então a nossa construtora lá tinha uma certa relevância. E esse meu tio, ele foi para Portugal tomar conta da parte da imobiliária lá do grupo e acabou ficando com a imobiliária lá, ou seja, fez a cisão, ficou com a parte de Portugal e alguma coisinha a mais. Aí em 2005, meu outro tio, eles acabaram separando. Aquele hotel que eu falei que estava formatizando, quando eu era garotinho e tal, ficou para ele hotel, shopping e mais algumas coisas. Então, de 2005 para cá, a gente não tem nenhum sócio, né, em nenhuma atividade nossa. Para você ver como dá certo empreender, uma família empresária, empreender dá certo, só precisa ter um bom alinhamento. É o que eu vejo. A CIMED, eu acho que para mim é um exemplo muito bonito de sucessão de empresas, de gestão de empresas familiares, porque eu gostaria muito disso para minha empresa. Não que não em algum momento não tivesse, talvez algum investidor que viesse, mas não que tirasse o controle da família, da empresa. E antes, para mim, era muito conturbado por conta da minha relação com o meu irmão e tudo mais. Agora a gente ainda tá entendendo, tateando as coisas, mas se existir o interesse dele genuíno de estar lá e contribuir, a gente se complementa em muitas coisas. Então, eu acho isso muito válido. E eu penso assim para o futuro. Então a gente estava falando isso sobre como preparar essa sucessão para a terceira geração, né? Porque nós dois somos de segunda. Como preparar essa sucessão no futuro. Os seus filhos, eles trabalham já na... Eles trabalham, meu filho trabalha fora do grupo. Mas em algum momento, provavelmente, ele vai para o grupo. Os meus ainda são pequenos, então ainda tenho bastante tempo ali. Mas eu já faço com que eles frequentem a empresa, com que eles se sintam em casa, eles gostem daquele ambiente. Então, o Theo, até outro dia, foi muito engraçado. Ele chegou pra mim e perguntou assim: mãe, o que eu sou da Husky? Aí como é que eu vou explicar isso pra ele, né? Falei: filho, olha... O vovô é que fundou a empresa, ele abriu a empresa, a empresa nasceu dele, ele é o fundador, ele é a primeira geração. Eu sou filha do vovô, eu sou segunda geração. Você é filho da mamãe, neto do vovô, você é terceira geração. Aí ele falou assim: então eu sou o terceiro chefe? Eu falei: pode-se dizer que sim, daqui a um tempo, pode-se dizer que sim. Então ele já tem esse negócio, mas eu acho que talvez o lado dele é muito mais assim, da produção, da engenharia. Eu vejo que o Theo não consegue ficar parado. Então ele é muito, tipo, parecido com o irmão, sabe? Ele vai muito pra esse lugar do meu pai. Talvez a Estela seja mais... A Estela em casa brinca, né? Ela fala: mas eu sou a sucessora, ela tem 3 anos. Aí ela fala: eu sou a sucessora. Então, eu gosto disso. Eu gostaria muito de conseguir construir na Husky um ambiente igual eu vejo. Eu falo que a CIMED deve ter os desafios dela, né? Eles têm ali, são 2 irmãos, acho que são 6 ao total de primos, né? Enfim, não sei quantos que trabalham lá. Mas eu vejo um ambiente muito gostoso, de família. E eu acho que, e por mais que eles estejam lá, né, em 5 bi, não sei quanto eles estão agora, mas esse clima de família, essa coisa, porque a empresa familiar, ela precisa se profissionalizar, ela precisa ter os seus protocolos, seus processos, ter seus acordos e tudo mais, mas ela não precisa perder aquela essência, né, essa coisa essa proximidade, essa atmosfera gostosa de família. Era isso que eu gostaria muito de ter dentro da Husky. Exato. Respeito. E um objetivo comum, todo mundo ali, sabe? Quando eu vejo eles juntos naquela sala, tipo, aparece a Liga da Justiça, sabe? Da família, todo mundo junto ali falando. É claro que devem ter problemas, desafios, as brigas, os conflitos devem existir. Mas acho que o negócio, qual é o objetivo? O objetivo é a gente encontrar um caminho onde a gente consiga transformar e fazer as coisas em conjunto, juntos, entende? Então, eu acho que eles têm muito isso, é isso que eu quero trazer muito para a empresa. E você estava falando que esse é um dos seus desafios, de pensar como é que você vai fazer isso, né? Isso daí não é fácil. Antes de a gente falar, né, da família, isso deve passar na tua empresa, passa no nosso grupo, eu acho, todas as empresas que eu conheço. Tem a questão da cultura, né? E a cultura, né, é aquilo que você... É com base nas tuas decisões... Mas com a base cultura da tua empresa mudou depois que você assumiu? Porque ela tende a pegar um pouco da tua... Os valores se mantêm... A cultura, ela acaba mudando um pouco, né? Claro, a questão do resultado, a questão do respeito, a questão da qualidade, né? A base é a mesma, talvez Os princípios e os valores são os mesmos, aumentado um pouquinho, né? Tem até alguns valores que a gente colocou a mais. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte:
você escolhe, de alguma forma, quem vai trabalhar com você. E a pessoa, ela também escolhe se ela quer ou não quer trabalhar naquele ambiente, né, com aqueles valores, com aquele propósito, com a imagem que você passa para a sociedade, né? Então não é só você que escolhe o colaborador também te escolhe, né? Então eles têm o livre-arbítrio, eles têm a liberdade de escolher. A família não tem a liberdade de escolher. Bom, olha, eu escolho não ser dessa família, Não eu tem. escolho ser da família do vizinho, né? Você pode escolher não conviver, mas é um vínculo que você vai ter para sempre. Você não tem. Então essa questão que você falou, que tá todo mundo junto, tal, na empresa, trabalhando, isso é difícil demais, né? Isso é muito difícil. Eu não estou falando que eu sou contra, né? Não estou falando. Eu acho que a empresa familiar, ela tem muito mais possibilidades e condições de ter sucesso a médio e longo prazo do que uma empresa profissional, né? A gente pode falar isso daqui a pouco. Mas o que a gente está fazendo um trabalho, né, dentro do grupo, né, a gente contratou uma consultoria que eu acho que é bem bacana para criar o regulamento da terceira. Sim. Né, e para criar trilha de sucessão. Uma das coisas que conversando a gente viu que, putz, isso é vital, é aí que começa. Os meus filhos, os meus sobrinhos, quer a gente queira, quer a gente não queira, a gente quer, óbvio, eles são herdeiros. Sim. Se eles vão ser sucessores, é outra história. Mas ninguém tira o direito deles, e obviamente que a gente não quer, que eles sejam herdeiros. Então, qual que é o nosso trabalho ali? É preparar todos eles, independente da área que eles queiram atuar. Minha filha está estudando medicina, então ela não vai trabalhar no grupo, né? Mas até ela, a gente precisa fazer com que eles aprendam a ser herdeiros, ou seja, eles aprendam o que é uma empresa. Fazer gestão do patrimônio, entende? Aprendam Esse é a o ter ponto. uma profundidade maior, um know-how maior para tomar decisões com relação aos bens deles, né? Você não precisa trabalhar ativamente no negócio, mas você tem que entender do patrimônio, fazer a gestão do patrimônio da tua Você não família. precisa ser executivo, mas você é acionista. Em Em algum momento, o herdeiro é acionista. Isso. Quando o pai e mãe falecerem, ele vai se tornar acionista, se não for doado as ações para eles antes. Ele não precisa querer ser executivo, mas ele vai ser o acionista. E isso também eu acho que é muito importante. Acho que tem que ter uma preparação para isso. Tem que ter. O nosso maior foco hoje é esse. Tem que ter. Trabalhar para que eles sejam os melhores herdeiros, os melhores acionistas possíveis. A gente não trabalha para que eles sejam executivos do Grupo Mendes. Quem quiser, tem lá uma trilha definida, tudo mais, que não é fácil, tal, e vai ter que ser mérito deles. Mas não é esse o nosso foco. Porque, eventualmente, quem que vai ser o sucessor? É um. O sucessor não são 2, 3, 4. O CEO, né? Quem vai assumir a frente do negócio, né? Mas, pô, herdeiros são todos. Sim. Herdeiros são todos. Sim. Né? Isso acho que é um ponto bem bacana. E uma outra situação também é o seguinte: numa empresa familiar, você está, eventualmente, ou sempre, pelo menos com 2 chapéus. Né? O chapéu de executivo, Sim. né? Ou de diretor, ou de CEO, sei lá, da função que você está, e o chapéu de acionista. Né? Em algum momento, você tem que tomar a decisão olhando o teu chapéu de acionista. Em algum momento você está executando. Você não pode pensar o seguinte: pô, eu sou herdeiro, eu sou acionista, então eu tenho liberdade. Você tem liberdade com base naquilo que foi tratado naquele teu outro chapéu. Sim. Que você eventualmente vota também. Se o teu voto for vencido, não importa, você tem que acatar aquela decisão. Sim. Né? É muita maturidade envolvida. Isso é uma coisa muito importante. É muito importante. Né? E isso é bacana porque quanto mais rápido você fizer isso, e quanto mais tiver enraizado isso, mais fácil para a terceira geração já vivenciar e já encarar isso de forma natural. Ou seja, você pode ser herdeiro, você pode ser acionista, pode também ser o executivo, mas você tem que respeitar os teus limites que foram dados no ambiente que você votou, independente da tua vontade ou não.
né? Eu gosto muito. Uma vez eu estava conversando, acho que no podcast do Lázaro, né? Eu acho que ele é meio favorável ao CEO ser profissionalizado e Sim. tal. Eu gosto muito da família. Por que eu gosto muito de ser alguém da família? Porque, você pode convir comigo, minha visão de longo prazo, ninguém tem mais forte do que a família. Ninguém Exatamente. tem mais forte que a família. Ninguém tem. Né? Que talvez seja um ponto quando você usa esses dois chapéus, em algum momento um deles tem que prevalecer. Né? Talvez o do executivo, do CEO, não vou falar que tem uma certa vaidade, mas quando você está entregando o resultado, você de alguma forma tem uma certa vaidade. Sim. Né? Mas a tua vaidade ela tem que ser menor do que a tua responsabilidade enquanto acionista, que é a visão de longo prazo. Né? Se a tua responsabilidade enquanto acionista for maior do que a tua vaidade, tá tudo certo. Né? Por quê? Porque você está tomando as decisões focadas com a visão de longo prazo, focadas na perenidade do grupo. Né? E tem uma coisa também que eu falo bastante, lá em casa, o meu pai, obviamente, era um só, aí depois nós somos em 3, e dos 3, embaixo já tem 7. Né? 2 meus, 2 do Alex e 3 da Karina. Mas o grupo cresceu, ou vai crescer de 1 para 7? Muito mais. Muito mais. Não estou falando que eles vão ter filhos, não é isso. Se pararem no 7, não é de 1 para 7, é muito mais. Né? Porque o meu pai, vamos colocar a minha idade de 53. O meu pai, com 53 anos, ele gastava muito menos que eu gasto hoje. Né? Em dinheiros da época. Sim. Né? Por quê? Porque ele tinha um outro ideal, né? Ele veio de um outro lugar, né? Eu já vim de uma outra estrutura, né? Hoje a gente tem helicóptero, tem alguns confortos. Exato. Meu pai começou a andar de executiva, eu acho que, devia ter um pouquinho menos de 50, sei lá, uns 45. Né? Meu pai, ele só andou de... Tudo bem, meu pai não gosta de viajar, mas ele só andou de executiva uma vez, quando a gente foi viajar pra Coreia, porque eu comprei a passagem. Eu falei, você vai de executiva, a gente não vai daqui até a Coreia na econômica, não vai. Aí ele foi, mas assim, é isso pra ele. Você já vai mais de executiva, teus filhos com certeza, né, eles vão mais, ou seja, o padrão de vida vai aumentando. Ele vai aumentando. Melhorando, melhorando. Então não é de 1 para 3, é 1 para 3 mais a elevação do padrão. Exato. De 3, não é de 3 para 7, é 3 para 7 mais a elevação do padrão. Então o cara que é da família e está tocando, está assumindo o grupo, ele tem que ter uma percepção, uma clareza muito forte que a responsabilidade dele é fazer a empresa crescer de forma sustentável e rápido. Sim. Porque senão, o que a família vai acabar fazendo? Para sustentar o padrão de vida, vai começar a distribuir um pouco mais, e aí o que falta para a empresa? Poder de reinvestimento. E aí o futuro está comprometido. Né? Então, numa empresa familiar, eu vejo, para ela ter longevidade, você tem que imprimir um ritmo de crescimento. Para ela continuar distribuindo o mínimo para sustentar o padrão e ter a capacidade de reinvestimento, né, de uma forma sustentável, sem fazer muita loucura. Tem uma pergunta que eu quero fazer para você, que eu acho que você tem 2 grandes pessoas para me responder, você e o João Adib. Como eu ainda não entrevistei ele, então eu vou ficar só com a sua resposta por enquanto. Quem sabe um dia ele complemente com a dele. Mas eu vou abrir aqui assim um arco só para eu poder contextualizar, né? A questão que você falou do Lázaro é porque assim, quando eu entrevistei ele aqui também... Mas eu entendo ele. Porque a história dele é diferente, a carreira dele é diferente. Então, ele veio numa construção de executivo. Consequentemente, o pensamento dele é aquilo que a gente falou. Se a gente não tem como você tomar uma decisão pensando no que seu pai faria, porque a cabeça do teu pai é outra. Então, assim, quando a gente tem esse tipo de conversa, por exemplo, quando eu tenho as minhas conversas com o Lázaro, e ele tem uma opinião diferente em algumas coisas do que a minha, é porque a cabeça dele está muito focada nessa posição de executivo do quanto a empresa precisa se profissionalizar e etc, e do que fazer.
a gente já tem um pouco mais de afeto envolvido. Então a gente não consegue também. isso. Compromisso. E a gente não consegue tirar isso, né? A gente não consegue deixar isso de lado e ser muito frio nesse ponto. Agora, uma coisa que eu percebo é que eu tenho visto, assim, até por conta dessas estatísticas, você vê que até as empresas familiares que conseguem ultrapassar, ir para terceira geração, quarta geração. Eu conheci poucas que estão em quarta geração, mas ainda tem umas que não são, que está na casa aí de talvez 50 milhões de faturamento, 40 milhões de faturamento, mas que ainda tem uma característica muito de família ainda, né? Uma estrutura mais familiar. Mas a maioria das empresas, quando você vai passando de geração para geração, ela vai diluindo essas características. Ela vai, porque você tem mais pessoas que vão vir. Então, por exemplo, era do teu pai que ficou, né? Depois para vocês 3, agora vocês estão em 7 e depois vão ter mais não sei quantos. Então, a família vai dispersando muito esse propósito com relação à empresa. Eu acho que vai diluindo nesse tempo, até chegar no ponto, por exemplo, que você tem ali como acionista, você vai ser acionista, mas você não tem nenhum envolvimento com a empresa, de nada, às vezes nem de tomada de decisão, mas você ainda tem alguma coisa sua lá, você ainda é só o acionista daquele negócio que prosperou demais, que está muito grande. Você acha que o fato de um grupo crescer e se profissionalizar e trazer muita gente de fora e eventualmente acabar tendo acionista ou não sei, terceiros, isso faz com que esse elo da família para o negócio fique mais fraco e vá se perdendo ao longo do tempo? Eu acho que não. Eu vou tentar explicar o porquê. As macro decisões, as decisões estratégicas, né, claro, vamos falar de uma empresa formalizada. E quando eu falo formalizada, eu não estou falando de caixa 1, caixa 2, não é isso. Né, de processo, sim, né, de estrutura, de uma governança mais robusta. Que eu acho que são fases na empresa. Não dá para você começar uma empresa pequena com uma governança robusta, porque sim, você não consegue pagar. Mas não dá para você manter a simplicidade e a agilidade, a versatilidade de uma empresa pequena numa empresa muito grande. Né? Você tem que dar uma robustez para que ela tenha sustentabilidade. Né? As macro decisões, as decisões estratégicas, o direcionamento, o apetite ao risco, né? E não é risco de abrir novos negócios, às vezes é risco de se endividar, de tomar dinheiro, ela não está no executivo. Todas essas decisões, elas estão no conselho de administração. Né? E o conselho de administração pode ter gente profissionalizada? Pode. Mas provavelmente, com certeza, vai ter a família também. sim. Né? Provavelmente, aí cada empresa é uma empresa, mas provavelmente a decisão do conjunto da família provavelmente seja maior do que 50%. Né? Por quê? Porque o risco está lá. É o acionista votando em prol daquilo que ele quer com relação ao patrimônio dele. Então, naquele lugar que é o conselho, quem manda é a família, provavelmente. Né? Claro, é muito salutar, é muito importante que tenha profissionais para oxigenar, talvez, os nossos olhares, né? É bacana, mas eles não vão provavelmente suprir ou ser maior do que os 50%. Uhum. O executivo que está embaixo, diretor, presidente, sei lá, os executivos estão ali embaixo, eles são executores daquilo que se decidiu aqui em cima. Né? Então, nesse sentido, eu vejo que o compromisso da família com relação ao grupo, ele permanece o mesmo. O que acontece é o seguinte: uma empresa, pega uma Votorantim da vida, eu não sei nem quantos membros tem, sei lá de quantas gerações que estão lá, deve ser mais de 100. Não se monta uma mesa com 100 cadeiras para os 100 opinarem. Sim. Né? No nosso caso, vamos falar no nosso caso do Grupo Mendes, embaixo do meu pai tem 3 núcleos. Tem o meu núcleo, tem o núcleo do meu irmão e tem o núcleo da minha irmã. Eu tenho 2 filhos, meu irmão 2 filhos, minha irmã tem 3 filhos. Os 7 vão sentar no conselho, não. Cada núcleo tem direito a uma cadeira. Cada Entendi. núcleo tem direito a um voto.
Isso também é uma coisa legal que a gente fez e está lá no acordo de acionista. Por quê? No meu núcleo, o meu filho e a minha filha... Ou seja, o núcleo, ele é obrigado a se dar bem, né? Porque se não... Você imagina o núcleo vou pegar o núcleo da tua irmã, do teu irmão, sei lá. No da tua irmã que tem 3. Se os 3 não se darem bem pra tomar uma decisão... O mais hábil entra. Lascou, né? Então, mas olha só que legal. Pega da minha irmã, que são 3, que são número ímpar. Número ímpar é mais fácil. Vamos supor que as 3 não se deem bem. Vai ter que eleger um, ou então contratar alguém de fora. Que alguém vai ter que representar a parte da minha irmã. O núcleo dela. Né? Alguém, ou talvez seja o mais articulado, né, o mais político, o mais competente, o mais alguma coisa. Sim. Esse cara vai ser escolhido para responder pelo núcleo. Então eu acho que são seleções naturais. E você força esse núcleo a ter protocolos entre si. Seleções naturais, exatamente. Né? Ou seja, quando entra para decidir, ele já passou por uma seleção, no mínimo de 2, vai você tem mais competente e tal, você está mais alinhado, tem algum acordo entre eles. Sim. Né? Que já passou por uma seleção, além do que eu falei, que a gente tem a obrigação de preparar todos para serem acionistas, Sim. Todos para serem herdeiros. Né? Então, de alguma forma, a gente passa o quê? Para tentar dar um pouco mais de maturidade para eles. Então, nesse sentido, eu vejo que eles não perdem o vínculo com relação ao grupo. Eles perdem, talvez, aquilo que o fundador tinha. Eu nem gosto muito disso. O que acontecia no nosso grupo? Depois que os meus tios, meu pai e meus tios, cada um, né, seguiu carreira solo, o CNPJ do meu pai, ou os CNPJs do meu pai, e o CPF dele, era uma coisa só. Sim. Quantas vezes eu via ele comprando um carro para minha irmã e colocando o carro Mas eu digo assim, do vínculo de propósito mesmo, porque é aquilo que a gente falou no começo da nossa conversa. Você dá continuidade e você hoje, você não faz também só pelo dinheiro. O dinheiro é uma consequência e que bom, né? Porque no mundo que a gente vive, eu sou uma pessoa que eu falo abertamente, eu amo dinheiro, eu adoro dinheiro, eu quero ganhar muito dinheiro e aproveitar de todas as formas para ajudar outras pessoas e aproveitar para mim, para minha família. Mas não é só pelo dinheiro que a gente faz. E aí o ponto quando eu falo de diluindo, é nesse sentido, porque o seu pai passou isso para vocês de alguma forma. Talvez você não tenha, por exemplo, eu não tenho paixão pela ferrovia, né? Meu pai fala que ele não tem veia, que ele tem trilhos, né? Linhas férreas que correm. Eu não tenho isso, mas eu tenho um tesão maluco de trabalhar na empresa, de ver as coisas acontecerem, de estar naquele ambiente. E às vezes, talvez, o meu desafio é fazer com que meus filhos tenham isso também. Eles não vão ser obrigados, mas obviamente que eu vou tendenciar a eles quererem estar lá, por isso que eu levo eles pra lá e tudo mais. Aí a minha dúvida é essa, por exemplo, dos 7, talvez alguns tenham mais esse vínculo de propósito. A maioria talvez não vai ter, alguns têm, mas aí quanto mais vai espaçando, a sensação que eu tenho é que eles passam, esses herdeiros de terceira, quarta, quinta, sei lá, geração, eles passam a ser, na verdade, a empresa passa a ser mais uma fonte de renda do que algo que realmente pertence à família, entende o que eu quero dizer? Eu entendo, mas imagina, eu entendi. Você está falando muito com relação à questão do executivo, eu estou entendendo isso. Né? De perder aquela conexão de falar, tipo, das minhas raízes, entendeu? De olhar para aquilo e falar, tipo assim, isso aqui pertence à minha família, à minha vida. E não do tipo assim, antigamente, vamos supor, a empresa do meu pai, até eu assumir e tomar pé daquilo, pra mim era a empresa do meu pai. Eu não tinha, assim, um vínculo forte de propósito ali, afetivo. Era a empresa do meu pai. Na minha cabeça, se ele vendesse ou não vendesse, era indiferente antes de eu assumir a empresa e de fazer esse mergulho de cabeça ali e estar onde eu tô hoje. Então, se lá atrás, se há 7 anos atrás meu pai tivesse vendido a empresa, pra mim não seria algo que iria me machucar, digamos assim, sabe? Eu não sentiria falta. Hoje em dia, eu não penso em vender a empresa, em me desfazer da empresa, sabe? Porque eu tenho um vínculo forte com ela hoje, mesmo que eu não seja apaixonada pela ferrovia, não tenha aqueles mesmos sonhos do meu pai. Mas eu tenho um vínculo com a empresa. Meu irmão entrou lá, depois de 6 anos, ele fala, cara,
eu amo estar aqui, eu gosto de estar aqui, eu gosto da produção, de falar com as pessoas, esse ambiente, eu vejo que vai diluindo, entende? Tipo, eu não sei como hoje seus filhos estão lá, os meus são muito pequenos, então não tenho como considerar, mas não sei como é isso na terceira geração, quem sabe até na quarta, se a gente consegue de alguma forma transferir esse vínculo, sabe? Eu acho que difícil, né? o vínculo no negócio, eu vou tentar formular uma resposta. O vínculo no negócio, eu acho que está muito quando a pessoa está inserida no negócio. Mas não quer dizer que o respeito, o amor pelo patrimônio que é o acionista, ela não exista, né? Quando você está envolvido, você tem a questão da conquista, tem a questão do desafio, né? Tem a questão da superação, né? Eu acho que isso irriga muito, Sim. ou rega muito, né? Esse tesão todo que você falou que você tem, né? Que todo o empreendedor e todo o cara que está à frente deveria ter, né? Pelo próprio negócio. Mas eu vejo também por um outro lado, né? A pessoa pode ter menos amor à empresa, mas ela tem que ter tem que dar muito valor àquilo, né? E tem que reconhecer muito que a fonte de renda dela está ali. A partir daquela fonte de renda, ela pode fazer o que ela bem entender. Ou Sim. seja, ela pode direcionar aquilo para onde ela bem entender. Sim. Eu falei agora há pouco que a minha filha ela tá no sexto, quinto ano de medicina. Né? Ela vai querer ter uma clínica, vai querer clinicar, sei lá. Provavelmente, essa fonte de renda dela, ela vai investir no negócio dela. E não tem nenhum problema nisso. Sim. E eu quero muito que, por maior que seja essa fonte de renda do grupo, ela consiga superar, com base nisso, aquilo que ela vai fazer na medicina. Isso para mim vai ser a minha Sim. maior felicidade. Mas ela soube, de alguma forma, que veio daqui. Sim. Se ela souber e se ela der valor a isso, não tem como ela não respeitar o patrimônio dela. Não tem como ela negligenciar, acredito eu, negligenciar as decisões com base no grupo. Sim. Porque é dali que veio, né? Então eu acho que não é a mesma coisa. Aquele compromisso que a gente estava falando. Não é. Eu acho que o compromisso até tem. O que não tem talvez é esse tesão. Sim. Do empreendedor, com certeza o tesão. Não, mas o compromisso vai ter, do fundador, né? A nossa família, 90% de tudo que gera anualmente, todo ano, a gente reinveste no nosso negócio. 10% a gente distribui. Por quê? Porque está determinado na cor de cotistas. O mínimo que pode distribuir é 10 e o máximo que pode distribuir é 30. A gente distribui só 10. Né? Se pudesse distribuir menos, a gente distribuiria menos. Então a gente está reinvestindo para quê? Para tornar o grupo maior. Né? Para fazer com que a gente, aquilo que eu falei agora há pouco, a gente não perca o poder de reinvestimento, mas que a gente proporcione, né, dê condições para a terceira geração, quarta, quinta geração fazerem o que eles quiserem fazer para ser feliz. Porque é importante também. A gente, você tem 2 filhos, né? Eu também tenho. O que eu quero? Eu quero que os meus filhos sejam executivos, quero que meus filhos sejam sucessores, eu quero que meus filhos sejam felizes. Eu acho que, em primeiro lugar, eu quero que eles sejam felizes. Realizados, né? Também. Realizados. Então, a gente tem que prepará-los para eles serem os melhores naquilo que eles quiserem ser. E você há de convir comigo. Se a gente criar um grupo forte, né, para que facilite essa vida deles, mesmo eles não querendo entrar no grupo, Sim. não seria fácil para eles? Sim. Não é fácil para eles? Né? Então, eu acho que o compromisso, eu posso até estar enganado no que eu estou falando, mas o compromisso existe. Existe na primeira, com certeza. Sim. Existe na segunda, vai existir na terceira, na quarta, na quinta. O amor com relação ao negócio, com relação ao desafio, isso é claro. Quanto mais você vai se distanciando da operação,
quanto mais você vai se distanciando do executivo e quanto menos você vai participar do conselho, mais você vai dissipando isso daí. Mas o compromisso eu acredito que sim. Eu quero acreditar que existe. Que sim. Quero acreditar que existe. Eu acho que o ponto, porque assim, não tem resposta certa ou errada, né? É aquilo que a gente imagina e que é o que vai fazer com que a gente tome atitudes e a gente tente conduzir para que eles de fato tenham esse compromisso, né? De alguma forma que, assim, ninguém vai obrigá-los a trabalhar no negócio. É isso, fazer uma faculdade de medicina é muito diferente de assumir, de estar ali sendo executiva de um grupo como o seu. Mas, então ela tem que seguir o caminho dela. Mas é isso, o que a gente pode fazer ao longo desse processo para que a gente faça com que esse compromisso fique latente neles, né? E não vá se perdendo aí até o ponto de chegar todo mundo e falar, porque aí um vai e vende a minha parte, vende a minha parte. Vários grupos a gente vê de empresas familiares muito grandes que já não pertencem mais à família. Depois de terceira, quarta geração, já não pertence mais, porque aí os herdeiros dessa geração, eles já falam assim, não, prefiro vender, botar o dinheiro no bolso e fazer outra coisa. E aí é isso que eu falei do vínculo, de você literalmente perder esse vínculo. E aí eu vou fazer uma provocação também. Eu falei agora há pouco da Votorantim, que para mim é uma baita referência, tá? Se tinha uma pessoa que eu admirava muito, é o Antônio de Moraes, né? Então eu tenho muito carinho, apesar de não conhecer muito, né, do grupo, conheço só aquilo que eu leio, né? É o grupo Votorantim. Alguém um dia me falou que tem 100 e poucos membros da família, não sei quais gerações que eu falei agora há pouco. Imagina, por maior que seja o grupo, e Votorantim é grande. Sim, como né? é que você encaixa grande tudo não, isso, é né? enorme. Né? Imagina acomodar 140 familiares. Com certeza, eles não vão ser coordenadores, provavelmente não vai ser gerente. Em algum momento eles vão estar num cargo de decisão de alto nível. Esse cargo de decisão de alto nível sendo ocupado por família, qual é a qualidade de profissionais que eles vão atrair no mercado, Sim. sabendo que tem um teto na corporação? Sim. Ou seja, é prejudicial para o grupo. Né? O que eu quero dizer com isso? Ainda bem que nem todo mundo quer trabalhar no grupo. Não, ainda bem, porque... Se todo mundo quiser, eu acho que tem que ser feita uma seleção. Tem. E uma seleção não é... Seleção no seguinte sentido, olha, de todos eu vou ter que escolher um ou dois. Por mais que todos sejam capazes, por mais que todos tenham a mesma determinação, a mesma vontade, mas de acordo com o tamanho, numa situação hipotética, de acordo com o tamanho da tua empresa, não consigo acomodar mais que um, dois. Mas é por isso que eu te falei que eu acho que quanto mais a empresa cresce, mais difícil é. Porque se você pegar uma empresa, vou falar uma padaria. Uma padaria, começou com o bisavô, passou para o avô, aí passou para a mãe, para o pai, passou para o filho, e assim, você entende que é uma estrutura muito menor e que nem todos vão querer tocar, e aí você tem essa sucessão e ela acaba ficando dentro da família porque a estrutura é pequena e você não precisa de tudo isso, e não vai ter esse volume todo. Então eu acredito que essas estruturas, essas empresas menores, elas conseguem permanecer durante mais tempo. Porque aí, às vezes, é alguém que fala assim, desde criança começou a trabalhar lá, aí pegou algumas receitas e fez, e nem todo mundo tem ambição de transformar essas empresas nessa estrutura original em grandes grupos, né? Por exemplo, talvez o meu irmão, se o meu irmão tivesse no meu lugar, talvez ele não pensasse em querer fazer com que a empresa virasse uma multinacional, por exemplo, não tivesse essa ambição. Então, acho que a empresa, quando ela é pequena e as pessoas querem só manter ali uma tradição, elas conseguem ficar nesse lugar. Mas quando a gente vai para esse lugar de crescimento, aí fica muito incontrolável, né? Mas isso não é um problema. Eu usei agora há pouco o exemplo da Votorantim. Vamos usar agora o exemplo do Itaú. Né? O Itaú, até agora há pouco, era comandado por um dos membros da família. Eu acho que antes da junção do Itaú com o Unibanco, era a família Setúbal e a família Vilela, não sei se tinha a terceira. Um dos membros, que era o Roberto Setúbal, ele era o presidente do Itaú. Ficou durante muito tempo e, ele foi responsável por fazer com que o Itaú chegasse à liderança do mercado. Né? Teve um mérito muito grande. Né? E eles têm uma holding que tem vários investimentos e tem as pessoas da família, ou algumas pessoas da família nessa holding. Quem sucedeu o Roberto Setúbal? Um cara do banco, Sim. um cara de mercado.
né? Talvez aí o ponto seja o seguinte: a maturidade da família decidiu o seguinte: meu, vai colocar alguém da família porque é da família, e eventualmente corre o risco de fazer com que não cresça ou se deteriore, ou vamos tirar de lado aquela questão do ego e colocar a responsabilidade de fato do acionista com a visão de longo prazo, pegar alguém que a gente repute que seja competente, compactue dos nossos valores, ideais e respeite o nosso propósito. Pegou um cara de mercado. É o que eu já falei, vai chegar em algum momento que eu não vou ser mais suficiente como CEO da empresa. Eu tenho certeza disso e eu quero que chegue a esse ponto. Lógico. Porque eu quero que a empresa cresça num nível que eu não vou ser mais suficiente. Aí eu coloco alguém no meu lugar e eu vou assumir outra coisa. Dentro do grupo, mas de uma outra forma. Mas é imprescindível, se você chegar nesse... E eu espero que você chegue. Eu espero que você chegue rápido. Se você chegando nesse lugar, significa que você fez a empresa crescer muito. Você pode ter até a humildade de tomar a decisão de falar o seguinte: olha, eu acho que talvez eu não seja mais a melhor pessoa para levar a partir daqui, né, para onde a gente quer ir. Mas é imprescindível a tua presença no conselho. Exatamente. Para direcionar, você não pode sair. Não, nem quero, de forma alguma. É muito bom falar de sucessor para sucessor, né? Acho que eu ficaria horas conversando aqui. Acho que tem muito assunto bom e acho que foi, assim, uma inspiração para todo mundo que vai assistir esse episódio, principalmente esses sucessores, porque eu falo que a gente tem uma carga grande, né? Uma responsabilidade grande. A gente tem que lidar com muitas situações. E desse é o último recado para os sucessores aí. Acho que mais para os sucessores, os fundadores, talvez eles acho que vão aprender um pouco com alguns exemplos do que você deu com relação ao teu pai aqui. Mas para os sucessores em relação à resiliência, porque muitos desistem nesse processo, né? E acho que você é um caso de muito sucesso em termos de sucessão e eu acho que você pode dar bons conselhos para eles também. Olha, pedir para dar recado. Eu acho que basicamente é um resumo do que a gente falou. Eu acho que você tem que ter muito claro qual é o teu propósito, né? E não é o propósito da empresa, é o teu propósito individual, né? E o teu propósito te dá forças a levantar da cama, superar obstáculos, definir prioridades, né? Então é muito claro ter o seu propósito e lembrando, não é aconselhável que o seu propósito seja patrimônio, não é aconselhável que o seu propósito seja determinado valor, né? Isso acho que não é motivador suficiente para você continuar a tua jornada e ter a questão da humildade, né? Eu falei a questão dos chapéus. Eu acho que você tem que ter humildade e principalmente fazer com que todas as tuas decisões, né? Isso eu acho que é para qualquer pessoa que está inserida na empresa. As decisões, todas as suas decisões têm que ser baseadas no bem coletivo. E quando eu falo bem coletivo, eu estou falando bem da sociedade. O que é o melhor para a sociedade, né? Para a empresa, para o grupo, né? Para a organização que você está inserido. Né? Se você tá tomando essas decisões em detrimento das tuas necessidades individuais, né? Isso também é bom, porque acho que te dá um exemplo, né? Muito grande. Né? E o exemplo eu acho que é bom porque por mais que as pessoas não concordem contigo, né, ou discordem de alguma coisa, elas vão entender que você está tomando essas decisões, né? Então isso te dá uma base muito grande, né? E de alguma forma você adquire o respeito pelo exemplo, né? E saber que a posição do sucessor não é fácil. Não. Né? A sucessão, né, qualquer posição que você queira, né, tomar com a visão de longo prazo, ela nunca vai ser fácil, né? Mas com certeza absoluta, né, a médio e longo prazo, né, se você fizer tudo certinho, se você for fiel àquilo que você se colocou no começo, a realização é muito boa e muito intensa. E as tuas raízes, né, a tua origem, eu acho que compensa, vale muito a pena. Paulo, obrigada pelo teu tempo, pela tua disponibilidade de vir aqui, de abrir várias coisas aí, passar, dividir comigo, ter essa troca. Eu falaria sobre várias outras coisas, sobre a mudança de cultura
e liderança dentro de uma empresa familiar. Acho que tem várias coisas que a gente poderia falar durante muito tempo ainda que é diferente. A gestão de uma empresa familiar é muito diferente da gestão de uma empresa não familiar. E eu acho que é justamente isso que eu tento trazer muito pra cá, porque às vezes as pessoas olham as outras empresas e falam, mas é muito fácil, assim, na minha não acontece assim, é como se fosse um universo paralelo. E na verdade não é. É a maioria. A exceção, entre aspas, se a gente for olhar em termos de proporção, são as empresas não familiares, né? Então elas não são a regra. Nós temos 90% de empresas familiares no Brasil e que passam por todos esses desafios de gestão, em alguns níveis, né, menores, maiores, mas todas elas passam. E a ideia é justamente fazer com que, quem sabe, num futuro, esse número de 70% dessas empresas que fecham, da passagem da primeira para a segunda geração, quem sabe reduz, né? E a gente faça com que outros herdeiros queiram se tornar sucessores e queiram fazer gestão do patrimônio e queiram assumir e perpetuar e multiplicar o legado das suas famílias, né? Então, obrigada pela tua presença. Obrigado pelo convite, né? Adorei estar aqui, né? Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo trabalho que você está fazendo na sua empresa e estou à disposição, né, para novos temas caso vier. E obrigado pela abertura. Obrigado pela abertura. Eu vou mandar pra você, ficou boa, né? Ficou excelente. É um jeito que a gente encontrou aqui de apresentar e recepcionar os convidados de um jeito diferente. Mais acolhimento. Mas que bom. E eu vejo vocês no próximo episódio.